Hoje vamos falar sobre hematoma subdural crônico. O hematoma subdural crônico é uma coleção de sangue no espaço subdural que tem um aspecto hipo ou isodenso na tomografia, e a duração do processo desse envelhecimento do sangue ainda é incerto, mas o tempo aproximado que é definido é de aproximadamente 3 semanas. Ele pode ser bilateral em 20% dos casos e em 9% das vezes ele pode ter um componente agudo, um hematoma crônico agudizado, onde no meio do material hipodenso a gente vê um hiperdenso entremeado. Em relação aos aspectos epidemiológicos, ele é mais comum em idosos, principalmente acima dos 75 anos, mais comum em homens e mais comum em pacientes que têm história de trauma. Em relação à patogênese da doença, em 50% dos casos, essa história de trauma ela não vai estar bem definida, às vezes não vai ter uma lembrança, algum histórico de trauma para o doente. E a primeira coisa, o primeiro gatilho para a formação da hematoma subdural crônico é um sangramento no espaço virtual subdural, causado por trauma, de forma espontânea, por discrasia, enfim. O primeiro passo é a formação de sangramento no espaço subdural. Esse sangramento no espaço subdural vai passar o tempo, ele vai se liquefazer, e com o tempo esse conteúdo liquefeito torna-se um conteúdo inflamatório, com produção de interleucinas inflamatórias, e essa inflamação vai gerar espessamento de membranas com formação de septações. Vai causar também neovascularização dentro desse conteúdo e induzir com o tempo novos processos de sangramento, que vão gerar o aumento desse conteúdo que está ali, a partir de neovascularização e novos processos de sangramento e deposição de material fibrótico lá dentro. Isso, com o decorrer do tempo, vai aumentando o tamanho do hematoma. Então, basicamente, é um processo de inflamação crônica, aumento de tecido fibrótico e com fibrinólise e angiogênese com novos episódios hemorrágicos. O conteúdo desse hematoma, né, esse conteúdo liquefeito, ele também tem uma característica hiperosmótica que tem a capacidade também de absorver água para dentro dele, que também acaba sendo um mecanismo de aumento do hematoma. Aqui um corte histológico da membrana do hematoma, onde a gente tem um conteúdo rico em células inflamatórias, rico em angiogênese também, com formação de novos vasos, rico em fibroblastos e de tecido fibroso. Em relação aos gatilhos de formação do hematoma, a gente tem que ter, basicamente, um trauma que pode se resolver espontaneamente, porém, para formar um hematoma subdural, duas coisas têm que acontecer. Primeiro, um pré-requisito praticamente é esse espaço potencial, que é esse espaço subdural, que não é um espaço real, um espaço virtual, ele tem que criar um espaço ali dentro. Ele tem que ser invadido e violado. E a segunda coisa que tem que fazer é a clivagem da camada celular do dura mater. E a clivagem daquela camada celular que fica em contato com o espaço subdural. Aqui o pré-requisito, que é a violação do espaço subdural, e aqui mostrando mais ou menos o passo a passo. História de trauma. Primeira coisa que acontece, pode formar um hematoma subdural agudo, que em 20% dos casos ele evolui para um subdural crônico. Na maioria das vezes, a fonte de sangramento do hematoma subdural é o rompimento das veias pontes do cérebro, a maioria das vezes é esse. E quando a gente tem um trauma, a primeira coisa que acontece na patogênese do subdural crônico é a formação do higroma. O higroma seria uma alteração prévia ao hematoma subdural. Esse higroma vai acontecer porque teve aquela ruptura do espaço subdural e teve a clivagem da camada celular limite da dura mater. Vai formar aquele tecido inflamatório, rico em fibroblastos, tecido rico em leucócitos, angiogênese, ressangramento, o hematoma aumenta. Aqui mostrando tomografias com uma evolução do hematoma subdural no tempo, tomografia normal, uma fase inicial com uma formação de um higroma no espaço subdural, que com o tempo acaba ficando com aspecto isodenso, mostrando um subdural crônico.
O higroma é revisto em 48 horas após o trauma, mais ou menos, e com o tempo passando mais uns 3 semanas, aqui no caso 2 meses, formação no subdural crônico. E aqui mostrando a figura esquemática do hematoma subdural e todas as moléculas envolvidas na formação dele. Os leucócitos, citocinas inflamatórias como interleucina 6, fatores derivados, fatores fibrinolíticos, plasminogênio, estimuladores de formação de neovascularização e fatores que estimulam também a formação de fibrose, que geram as formações das membranas, espessamento das membranas tanto interna quanto a externa. Aqui mostrando fatores de risco para o hematoma subdural. O principal é trauma, como gatilho. Outros, a idade, maior do que 65 anos, presença de coagulopatias e uso de anticoagulantes orais. Paciente epiléptico, que é o paciente que cai muito, que tem muito TCE. Uso de etanol e atrofia cortical difusa, que deixa as vias ponte mais esticadas. Risco de queda, paciente tem risco de queda, paciente que tem shunts, pacientes que estão submetidos a hemodiálise e pacientes que têm hipotensão licórica por algum motivo. Em relação aos sintomas, o paciente pode não ter nada, não ter nenhum sintoma, nenhum déficit. Pode ter sintomas leves, como dor de cabeça, uma alteração discreta do nível de consciência, do comportamento, evoluindo por uma desorientação e para déficits maiores, pode ter déficits focais, como hemiparesia. Se for um caso mais grave, já começa a ter estupor, déficit neurológico mais grave, e no caso mais grave, seria coma, posturas de decorticação e descerebração e plegias. E mais uma vez, os sintomas, né? Um declínio cognitivo pode acontecer, uma dor de cabeça crônica, um discurso que não é comum do paciente apresentar, pode ter convulsões, hemiparesias, pode ter evolução para estupor e coma. Nos hospitais, a morbimortalidade fica entre 2% e 5%. Em um período de 6 meses a 1 ano, a mortalidade dessa condição fica mais ou menos em 30%. Em relação ao manejo, ao tratamento, o objetivo é interromper esse ciclo de crescimento do hematoma, dando uma possibilidade dele ser reabsorvido. A gente pode optar pela terapia cirúrgica, que envolve irrigação e remoção desse coágulo produzido, com a necessidade, às vezes, de fazer a membranectomia, com retirada das membranas. Pode ser feita também terapias endovasculares e, em alguns casos, até tratamentos conservadores. Esse artigo aqui é um artigo que fala sobre a reversão de anticoagulação em pacientes que têm um hematoma, que é importante fazer essa reversão da anticoagulação antes de tanto para o hematoma não aumentar e também caso seja necessário fazer a abordagem cirúrgica. Então tem que fazer essa reversão. Uma opção é fazer o tratamento conservador, que é possível. Ele é indicado para pacientes com poucos sintomas, que tem um desvio de linha média menor do que 5 milímetros e tem um tamanho de hematoma menor do que 10 milímetros. Então tem que respeitar esses 3 critérios: ser muito oligosintomático ou assintomático, ter um hematoma com menos de 10 milímetros e ter um desvio de linha média menor do que 5 milímetros. Em relação aos tipos de hematoma, a gente pode ter um hematoma puro, só com conteúdo liquefeito, ou ele pode ser septado, podendo ter septações longitudinais e septações transversais. São os 3 tipos de hematoma que a gente pode ter. E que a imagem tomográfica evidenciando isso. Um hematoma com septações transversais, aqui um que mostra septações horizontais, e aqui um que mostra um aspecto homogêneo de um conteúdo hipodenso e com um aspecto mais hiperdenso também. Bom, os hematomas que têm o maior risco de recorrência e de ressangramento são os que têm o espessamento de membrana e os que são multilaminares. E esse artigo avaliou exatamente isso, quais são os preditores para ressangramento. E um dos fatores que ele achou é a presença de septações e hematomas trabeculares. Outros fatores que ele achou que aumentam o risco é o uso de anticoagulantes orais
atrofia cortical difusa, um hematoma que seja bilateral, pacientes idosos e sobrepeso. O ressangramento, a taxa dele acontecer, a taxa dele vir a surgir é de 20 a 30% dos casos dos hematomas. Em relação à mortalidade cirúrgica, ela fica entre 0 a 30% e a morbidade chega até 12%. Que mostra a imagem de diversos hematomas com conteúdo isodenso, hipodenso, conteúdo hipodenso e um conteúdo hiperdenso também, que tem septações transversais e o laminar. E aqui a gente começa a falar das possibilidades de abordagem cirúrgica. Uma primeira possibilidade que a gente vai falar é a craniostomia ou twist drill, onde a gente cria uma abertura bem pequena, que fica entre 2 e 5 milímetros do tamanho da abertura. O benefício dela é que ela gera uma descompressão cerebral mais lenta, que evita a descompressão rápida e que pode aumentar a chance de sangramento, e a chance de convulsão também aumenta nesses casos. A opção que é mais famosa, que é mais usada, é a trepanação. Faz uma craniotomia, aqui na figura mostrando a craniotomia com 2 trepanações. Estudos têm mostrado que não faz diferença você fazer uma trepanação ou 2 trepanações. A chance de sucesso e a chance de complicação são mais ou menos as mesmas. Essa é a técnica mais usada. Ela é caracterizada por fazer trepanação, obviamente. Tem que ter uma abertura da dura em X. Antes de fazer a abertura da dura em X, a gente coagula a dura. E depois de abrir a dura mata, a gente tem que coagular as bordas durais para deixar o espaço, o orifício que a gente fez bem aberto, para a gente poder lavar bem o conteúdo do hematoma lá dentro. Sai aquele conteúdo com aspecto de óleo de carro, né? Esses são mais ou menos os passos da cirurgia. E a terceira possibilidade terapêutica é fazer a craniotomia ou mini craniotomia, onde a gente tira de fato um flap ósseo de pelo menos ali 30 milímetros. Tira um flap ósseo com 30 milímetros de tamanho. Pelo menos, né? Em relação a desfechos, a craniotomia não mostrou benefício em relação à trepanação com orifício maior do que 5 milímetros. Mostraram resultados parecidos. As vantagens da craniotomia é que ela abre um campo cirúrgico maior, te dá a possibilidade de fazer a membranectomia, que hoje não é uma coisa que é considerada necessária para o tratamento do hematoma subdural crônico. Um benefício para fazer a craniotomia seria naqueles pacientes que têm uma chance grande de sangramento e que tem uma alta taxa de recidiva, para a gente fazer essa membranectomia e evitar que o hematoma se refaça. Aqui um fluxograma para drenagem de hematoma, mostrando que a craniotomia é indicada para aqueles hematomas agudos, né, que a tomografia mostra um componente de hematoma sólido, e ele pode também ser cogitado naqueles pacientes que a gente pretende fazer uma membranectomia, apesar de estudos mostrarem que não faz tanta diferença se a gente fazer a membranectomia ou não. E aqueles que têm uma indicação de fazer um twist drill com furo menor são pacientes mais jovens, que não têm uma degeneração cerebral, não têm atrofia cortical, pacientes que têm muitas comorbidades, que não têm risco proibitivo de anestesia geral, e tem que ter uma tomografia que mostre um componente homogêneo, não pode ter um hematoma septado para fazer o twist drill. Em relação ao pós-operatório, é importante a gente tentar fazer uma mobilização precoce do doente. Estudos mostram que isso tem um benefício, não deixar o doente acamado por vários dias. A gente pode mobilizar, deixar o paciente em repouso no leito por até 3 dias, se o paciente estiver com um nível de consciência comprometido e tal. E a maior complicação no pós-operatório é a recorrência do hematoma, né? O hematoma voltar a recoletar. Tinha um exemplo de um paciente que tinha um hematoma, foi drenado, depois de um tempo voltou a ter a recoleção do hematoma. Para diminuir ou tentar evitar essa complicação, a gente usa os drenos.
tem o dreno subdural, que é o que foi feito primeiro, e onde o dreno é colocado no espaço subdural. Ele diminui essa recorrência do hematoma em até 50%. E uma complicação importante do dreno subdural é o deslocamento do dreno para dentro do espaço intraparenquimatoso. É uma complicação muito ruim. Esse dreno também ajuda a drenar e ajuda a acelerar esse processo de limpeza desse conteúdo inflamatório fibrolítico do hematoma subdural. O dreno também ajuda na reexpansão do cérebro, melhora a clínica do doente. E ele não aumenta significativamente os riscos de complicação com infecção, convulsões, hemorragias, por exemplo. O tempo de permanência do dreno é 24 a 48 horas. Não precisa ficar com o dreno muito tempo, não. E uma opção ao dreno subdural é a colocação do dreno subgaleal, onde o dreno não fica dentro da cavidade subdural. Isso diminui o risco de ter aquele deslocamento intraparenquimatoso do dreno. Esse estudo avaliou a eficácia desse dreno subgaleal em comparação com o dreno subdural e mostrou que o dreno subgaleal ele não é pior, ele consegue cumprir os mesmos objetivos do que o dreno subdural e tem a vantagem de não se deslocar para dentro do parênquima. É importante a gente deixar o orifício do dreno em cima do orifício de trepanação, isso vai ajudar no funcionamento do dreno. Aqui a figura mostrando o dreno subgaleal, aqui está o orifício de trepanação, e a gente tem que deixar um orifício do dreno bem acima do orifício de trepanação. Ele fica acima do osso, abaixo da galha, abaixo da pele. O dreno subgaleal, a gente pode botar o dreno com muito pouco vácuo, e ele tem que ficar na altura da cabeceira do doente. Já o dreno subdural, a gente não pode botar vácuo nenhum nele, para evitar do dreno acabar absorvendo o tecido cerebral para dentro dele, e a gente tem que deixar ele também a nível da cabeceira do doente. Não pode botar vácuo de jeito nenhum e não pode deixar em sinfonagem de jeito nenhum. Em relação às imagens do pós-operatório, não tem uma recomendação específica de quando tem que ser feita o exame de controle. As rotinas do serviço é geralmente botar uma imagem no dia seguinte, 24 horas depois da cirurgia, para ver se teve alguma complicação aguda imediata. A tomografia de controle nunca é uma tomografia bonita, assim, se você vê totalmente a reexpansão do cérebro, sempre vai ficar resíduo, né? Vai ficar um pouco de pneumoencéfalo. E o parâmetro que a gente seguia mais é pela resposta clínica do doente. Se o doente respondeu clinicamente, a gente infere que deu certo, que funcionou. E os achados mais comuns da tomografia de pós-operatório é o pneumoencéfalo. Para evitar que isso aconteça, a gente pode tentar preencher a cavidade que tinha um hematoma com soro fisiológico, então a gente joga o soro lá dentro. E sempre pode ter um pouco de hematoma ainda, que não foi drenado. Se o paciente melhora clinicamente, não tem por que se preocupar com isso, porque a lavagem da cavidade com soro, ela visa destruir aquele conteúdo inflamatório, dando a capacidade do nosso organismo de reabsorver esse resto de hematoma que acabou ficando. E um tempo, assim, se for botar um tempo padrão para fazer uma tomografia para ver se teve resolução ou não, seria 6 meses. 6 meses de observação para ver a resolução completa do hematoma. E a recomendação para fazer uma imagem nova seria se o paciente piorasse clinicamente, começasse a ficar sem coma, decorticasse, enfim. Se tivesse uma piora clínica, teria que fazer uma TFC de urgência, logicamente. O tratamento conservador ele pode ser feito naquele paciente oligosintomático ou assintomático, que tem uma coleção pequena, como a gente já falou. O uso de anticonvulsivantes profiláticos, né, para o paciente não convulsionar não é indicado. Não melhora o prognóstico, não diminui o número de convulsões, e a gente só vai usar anticonvulsivantes se o paciente já fazia uso anteriormente, ou se o paciente teve no decorrer da doença do subdural dele algum episódio de convulsão, aí a gente mantém. Outra medida que a gente pode tomar é o uso da atorvastatina, que teve um trabalho que mostrou que o tratamento adjuvante da atorvastatina, depois de drenar o hematoma, diminui a recorrência do hematoma e tem um melhor prognóstico os pacientes que usam a atorvastatina.
Outra droga que foi estudada, né, no uso do subdural foi a dexametasona, até para o tratamento conservador do hematoma subdural. E o uso dela foi demonstrado no estudo que ela tem a capacidade de diminuir o tamanho do hematoma, sendo aí uma opção de medicação para o tratamento conservador, quando o tratamento conservador for indicado. Outra droga que já foi estudada foi o ácido tranexâmico, o Transamin, que teve boa resposta quando usado no TCE leve e moderado e quando for usado precocemente. Diminuiu o número de óbitos, diminuiu a morbidade e sem aumentar junto com ele os eventos trombóticos. Então ele foi uma droga que no TCE leve e moderado, se usado muito precocemente, teve benefício. O tempo precoce definido no estudo foi um período de 3 horas do trauma, que diminuía aí, a mortalidade e a morbidade. Bom, e outra opção de tratamento que a gente tem para os subdurais é o tratamento endovascular, onde o tratamento endovascular o objetivo é fazer a embolização da meningeia média, com o objetivo de fazer a desvascularização do hematoma, impedindo a formação das membranas. E a indicação desse procedimento é fazer naqueles pacientes que estão bem, assintomáticos ou muito oligossintomáticos, que tem um hematoma menor do que 20 milímetros, e que uma foto do procedimento, onde é feita a embolização de ramos da meningeia média. E é isso.